Eu quero vos saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Estamos aqui, neste momento, gravando a quinta e última parte dessa série de vídeos áudios que estão sendo gravados abordando aqui a temática sobre a igreja de Tiatira. Quero deixar aqui nesta noite e quero vos falar sobre Tiatira, a triste realidade da igreja dos dias atuais, como também Tiatira é um reflexo da cristandade que assola os nossos dias. A igreja de Tiatira ficava num arquipélago de ilhas na Ásia Menor nos dias do apóstolo João. No entanto, ali estavam as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, como a quarta igreja, Sardes, a quinta igreja, Filadélfia e Laodiceia. Dentre outras igrejas que ali tinha, como Herápolis, Decápolis, naquele arquipélago de ilhas. Tiatira, essa igreja que ficava em Tiatira, tinha dois problemas doutrinais muito sérios, os quais culminou o afastamento dos pseudos cristãos dessa época a gerar falsos cristãos, onde eles estavam atrelados às duas falsas doutrinas. Numa era os ensinamentos falsos da adúltera Jezabel e os falsos conceitos com ensinamentos de Balaão. Os crentes de Tiatira, eles toleravam a falsa profetisa Jezabel, que fazia com que os filhos de Israel fossem envolvidos e pecassem contra Deus. Jezabel aqui em Tiatira representa as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, aonde a sã doutrina da palavra de Deus era sufocada dentro do judaísmo. A verdade da palavra de Deus era ocultada por parte dos líderes religiosos daquela época. No entanto, a igreja do Senhor Jesus sofria várias perseguições. Além dos judaizantes, ou do judaísmo que se era praticado contra os princípios agora estabelecidos pela fé cristã, que a igreja era formada na sua maior parte, em quase toda a sua totalidade, de gentios, e só uma minoria de judeus era que fazia parte da igreja de Cristo Jesus. Pois muitos judeus, eles não receberam a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Vejam só o que diz o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Ele, Jesus, veio para que eram os seus, os judeus, os israelitas, e os seus, os israelitas, não os receberam. Mas, porém, todos os quantos receberam a Cristo Jesus, independentemente de posição social, independentemente de raça, tribo, povo, nação, Deus deu-lhes o direito de serem feitos e chamados filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome. No entanto, o judaísmo era uma religião perseguidora contra o cristianismo daquela época que estava surgindo ali por parte dos apóstolos de Jesus Cristo, que saíam de cidade em cidades, em lugares, em regiões, em países, pregando, anunciando a palavra de Deus, cumprindo com o ide de Jesus de Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao 18, que diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê em mim e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão outras línguas, e se beberes alguma coisa mortífera, não sofrerá dano algum. Quem crer em mim e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. No entanto, existia a perseguição do judaísmo, existia a perseguição também do imperador romano, pois Nero foi um férreo perseguidor da igreja do primeiro século, da igreja primitiva, onde ali morreu sob o poder de Nero, morreu o apóstolo São Pedro, o apóstolo Paulo, dentre os demais. Só restou agora, pois, João, evangelista, João, o apóstolo do amor, João, que agora ali exilados na ilha de Patmos, ele estava ali por causa da palavra de Deus e por amor do testemunho que ele deu. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. E existia também uma outra perseguição. Além do judaísmo, além do Império Romano, também existia uma terceira perseguição chamada de o mundo das ideias, formado pelos filósofos daquela época, de então, que eles filosofavam e sofismavam muito contra a igreja de Cristo Jesus. No entanto, essas perseguições, elas só acaloravam os corações dos cristãos
o aumento de sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto mais a igreja era perseguida, enquanto mais o sangue dos cristãos era derramado, é como dizia Tertuliano, tá? Um servo de Deus do primeiro e do segundo século ali, ele dizia, pois o sangue dos inocentes, o sangue dos crentes, o sangue dos cristãos é a semente da igreja. A igreja crescia em meio à perseguição, em meio à morte. Muitos dos mártires da igreja primitiva morreram decapitados, como foi o apóstolo Paulo, morreram crucificados, como foi o apóstolo Pedro, morreram apedrejados, morreram esfacelados, morreram lançados às feras para serem devorados vivos. Muitos dos servos de Deus foram queimados nas fogueiras. Amarravam uma corda com um nó no seu pescoço e o atiravam da ponte para morrerem afogados. E diz que eles morriam na certeza da promessa de Cristo Jesus. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Este era o triste resultado, o triste fim daqueles irmãos que davam suas próprias vidas na certeza de, em Cristo Jesus, alcançarem a vida eterna. Meus queridos ouvintes da palavra de Deus, muitas eram as perseguições praticada pelos líderes religiosos, pelos imperadores de Roma, pelo mundo das ideias, dos pensamentos dos filósofos gregos. No entanto, em Tiatira estava acontecendo a mesma história. E o Senhor diz, tenho porém contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, a falsa profetisa Jezabel, ela era perseguidora dos profetas de Deus. Ela odiava os bons conceitos doutrinários praticados por parte do profeta Elias, dentre outros profetas do Senhor. No entanto, para os verdadeiros cristãos que não se deixaram ser influenciados pelas falsas doutrinas pagãs, das práticas pagãs, o Senhor dirige a eles esta palavra, dizendo, aleluias, então somente conservai o que tendes até que eu venha. Verso 25. O espírito que operava nos pseudos cristãos de Tiatira era, de fato, o espírito de Satanás, e não do Senhor Jesus, de João capítulo 14 e capítulo 16. A igreja de Tiatira ainda existia a doutrina de Balaão e dos Nicolaitas, da qual o Senhor disse, das quais eu aborreço. Apocalipse capítulo 2, versículo 15. Balaão deu conselhos para os filhos e as filhas de Israel se relacionar-se com os filhos e as filhas das nações rebeldes, o que muito aborreceu a Deus. O que isso significa? Ora, para os nossos dias, é a união da igreja com o mundo. E isso está em quase todas as supostas igrejas. Que possamos ouvir o que nos diz o evangelista João, em sua epístola, no capítulo 1, versículo 15, dizendo, filhinhos, filhinhas, eu porém vos escrevi, pois quem ama o mundo, não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há, pois se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Paulo, a Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz, adúlteros e adúlteras, não sabei, pois, quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, constitui-se inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Essa é a palavra contundente para aqueles supostos cristãos que querem, com uma mão, agarrar-se à igreja e com a outra mão, agarrar-se às profundidades deste mundo iníquo. Supostos cristãos é o que eles são, pois eles estão muito aquém, muito distante de Deus. O que é o Senhor quer nos dizer? Deus quer que nós dê a nossa vida. Não sejamos imaculados pelo poder das falsas doutrinas, das falsas igrejas, dos falsos líderes, dos falsos mestres, para não nos afastarmos do Senhor. Sorrateiramente, assim como os filhos de Israel se desviaram da sã doutrina do Senhor. A verdade é que o Senhor quer de nós santidade, correspondentemente, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Isso é muito pessoal entre nós e Deus, porque nós agora somos em Cristo Jesus, nova criatura, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que nos diz, assim, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Que coisas velhas são estas? Os prazeres mundanos, os prazeres, as idolatrias, as feitiçarias, as bruxarias, as contendas, as porfias, as invejas, as bebedices, as glutonarias, aos vícios, aos adultérios, às prostituições, e coisas semelhantes a estas, como diz a palavra de Deus, de Gálatas capítulo 5, no versículo 22 em diante, que os quais as praticam, eu porém vos digo, que não herdarão o reino de Deus, que ficarão de fora do reino de Deus. O pecado é o que leva o homem a afastar-se de Deus. Agora, cadê
cabe a cada um de nós assumir uma posição diante de Deus. E testificarmos a esse mundo que em Cristo Jesus nós somos justificados, santificados e salvos para a glória do seu nome, que está acima de todos os nomes. Abandone os falsos ensinamentos de Jezabel. Abandone as falsas doutrinas e conceitos de Balaão e dos nicolaítas. E aceite a única verdade de Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Tiatira também é o reflexo de quase toda a cristandade atual. Aonde está a sua fé e convicções? Na obediência à palavra de Deus ou nas falsas doutrinas. Assim como muitos supostos cristãos se permitiram ser enganados pelos ensinos de Balaão e da falsa profetisa Jezabel. Da mesma forma, é a maioria da cristandade dos dias atuais. Eles não querem nada com Deus, nada com a verdadeira sã doutrina. Eles querem um evangelho fácil, eles querem estar em igrejas de portas largas e abertas para um mundo de perversão, de iniquidades contra Deus. Cadê o amor à palavra de Deus? Devido a esse mal da rejeição à sã doutrina, a maioria dos que se dizem serem cristãos, eles vivem no engano e nos erros pecaminosos de Balaão e de Jezabel. O absurdo é que quase toda a cristandade anda cega espiritualmente. E isso porque não ama e não vive em função da palavra de Deus, tornando-se assim presas fáceis a acreditarem na mentira e não na verdade de Cristo Jesus. Porventura não foi aquilo que aconteceu em João capítulo 8, versículo 44, onde Jesus Cristo diz: vós tendes por pais ao diabo, porque não queres acreditar em mim. O diabo que é pai da mentira, que é o pai da mentira desde o princípio e que nunca se firmou na verdade. Essa é a triste realidade da maior parte dessa cristandade que está. Diz servir a Deus e, no entanto, vive no engano, nas práticas das coisas mundanas. Estão apegados às coisas terrenas e materiais. Estão apegados ao pecado e não aos dons espirituais de Deus. Estão vivendo uma vida de perversidade, de devassidão. Você ama a verdade das coisas de Deus? Onde está a sua aptidão ao estudo das Escrituras Sagradas? Você leu a Bíblia Sagrada hoje? Então, porque você continua sem ter forças para orar, sem ter forças para resistir o poder do pecado que te domina e que te escraviza. Você já parou para pensar o porquê da falta dos sinais, dos prodígios e das maravilhas dentro das igrejas? Talvez você ainda continue desapercebido ou desapercebida, que é a falta da presença de Deus nos cultos de crentes nominais, crentes só de nome. Como disse Jesus para a igreja de Sardes: tem nomes de que vives, mas está morto. Tem nome de crente, mas não é crente. Ah, meu querido e meu amado ouvinte da palavra de Deus, Deus não está no meio desse povo que se dizem serem verdadeiros cristãos. Eles não passam além de falsos cristãos. Eles vivem uma confusão nas suas mentes e nos seus corações. E essa confusão está na mente e no coração de muitos supostos cristãos, que não seja o seu caso, que não seja o caso da igreja que você congrega, que não seja o caso do pastor que dirige a sua igreja. E se isso existe lá, repreenda, pregue a verdade, erga a cabeça, não olhe para trás, não siga a homens, siga a Jesus, siga a palavra de Deus. Pois a maioria da cristandade ainda não foi doutrinada. São neófitos da palavra de Deus, que se tornam filhos abastados. Isso nós podemos ver em João 8,44. E vós tendes por pais o diabo, que é homicida e pai da mentira desde o princípio. Por isso vós não quereis vir para a luz, mas permaneceis nas trevas. O terrível é que quase toda esta cristandade não sabe o quanto o diabo tem cegado o entendimento das coisas de Deus. A salvação é gratuita. Para nós alcançá-la, se faz necessário obedecer a Deus. Ou obedecemos a Deus, ou infelizmente faremos a vontade de Satanás. Existem igrejas que não passam de uma sinagoga de Satanás. A Bíblia Sagrada de fato nos ensina a cada um de nós seguirmos, obedecermos e fazermos a vontade de Deus e não do diabo. No entanto, o que devemos é reconhecer como pecadores que somos, é que Deus, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, e usa de quem Ele quiser. Porém, a soberania de Deus não fere, não macula, não degrine, não descumpre com a sua palavra, pois Deus vela por sua palavra. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias capítulo 1, versículo 12. E fiel é o que prometeu.
retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, nos diz: Deus não faz acepção de pessoas, porque com Deus não há acepção de pessoas. Meu amado ouvinte da palavra de Deus, eu quero te dizer neste instante, neste momento, que independentemente da sua situação, da sua circunstância, sendo você aquele crente nominal, sendo você aquela pessoa que nunca sequer ouviu esta verdade, saiba de uma coisa, que o Senhor não faz acepção da sua vida. O Senhor, Ele quer fazer em sua vida acontecer, os seus projetos serem realizados. O Senhor quer que você siga a vontade dEle e não da falsa profetisa Jezabel, e não os conselhos e conceitos doutrinais de Balaão. O Senhor quer que você venha para Ele. Em Hebreus 10, versículo 23, Deus não faz acepção de pessoas, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11 nos diz: Deus não faz acepção de pessoas, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor agora e você será salvo. Se reconcilia-te com teu Deus nesta noite. Em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15 nos diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, versículo 16. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15 nos diz a palavra de Deus: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: com formosos pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegria, alegres novas de boas coisas. Aleluias. Em Atos capítulo 2, versículo 1, nos diz a palavra de Deus: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluias. Glórias a Deus. Quem crê e quem não crê, do qual ou dos quem será tu naquele dia? Só existe um jeito, meu querido: saia da condenação eterna. Receba o perdão de Deus para a sua vida. Confesse a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Receba a Cristo Jesus. Ouça o que Jesus te diz hoje. Aceite o convite dele agora, neste momento. De Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, onde ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave, o jugo de Jesus é leve. Venha para Jesus nesta noite. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12. Saiba você que não foi Maria que morreu por você, que não foi o apóstolo João, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, nenhum dos discípulos de Jesus que se tornaram santos homens e santas mulheres de Deus. Ninguém morreu por você dependurado naquela cruz. Cristo Jesus foi o único que veio a este mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha nele a vida eterna. Venha para Jesus, venha ter a vida eterna agora neste momento. Deixe de ser esse crente nominal de Tiatira e aceite a Cristo Jesus de fato como seu único e suficiente Salvador. Não queira apenas ser um participante de igreja, de cultos ou de púlpitos. Não queira apenas ser um pregador, mas queira ser de fato um verdadeiro cristão, seguidor de Cristo Jesus, negando-se a si mesmo e submetendo-se à vontade de Deus, pois só Jesus Cristo salva o mais perdido e triste pecador. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não para os que estão segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Fiquemos atentos, pois a Bíblia fala sobre esses no meio do povo de Deus, sobre os seguidores de Balaão, os balonitas, sobre os seguidores dos falsos ensinamentos de Jezabel, que incitava o povo de Deus a pecar, ali na igreja de Tiatira. Muitos foram influenciados e se desviaram da sã doutrina. Mas o castigo de Deus a eles foram esse: e eis que eu apostarei de cama, de morte, caso não se arrependam. Arrependa enquanto há tempo. Aceite o chamado de Jesus Cristo na sua vida. Venha a Jesus neste momento, neste instante, que passa como um turbilhão de confusões na sua cabeça. Aceite o chamado do Senhor. No meio do povo de Deus há muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes. Sim, estão juntos como o joio no meio do trigo. De Mateus capítulo 13, no versículo 24 ao 30. Muitos perecem por não lerem as revelações, as profecias, as promessas de perdão, de salvação para aqueles que voltarem a Deus. Venha
foquemos no alvo, que é Cristo Jesus, e continuemos a perseverar até o último instante de nossas vidas, fiéis ao único que é pastor e bispo de nossas almas, sumo sacerdote por excelência, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Cristo Jesus nosso Senhor. Venhas para Jesus, não perca tempo. Eu quero encerrar aqui com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa foi a 5ª e última gravação falando sobre a igreja de Tiatira. Eu solicito, se possível for, por gentileza, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos áudios que são transformados em vídeos e lançados aqui no canal. Procure a divulgar a sã doutrina, pois abençoado e feliz serão os pés daqueles que anunciam a obra do Senhor. O plano é que possamos cumprir com o ID de Jesus. Faça com que esta mensagem seja divulgada, para que o nome do Senhor seja honrado, glorificado, e possam alcançar vidas que não sabem e não conhecem nada sobre a salvação de Deus. E também aqueles crentes nominais que precisam de se reconciliarem e serem de fato os verdadeiros cristãos. Pois, meu querido e amado ouvinte da Palavra de Deus, que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.